Fala aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula e antes dessa videoaula começar, eu vou pedir, por favor, para que vocês peguem o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, para vocês poderem anotar cada informação desta videoaula. Não anotem apenas o que passará por escrito, mas também anotem o que eu for falando por aqui, tá bom? Que vocês acharem importante. Se necessário for, vocês deem uma pausa, voltem o vídeo para pegarem as informações bonitinhas, ok? Agora, sem mais delongas, vamos o nosso conteúdo de hoje. E hoje nós iremos falar da Mesopotâmia. Pessoal, essa terra que nós já chegamos a falar um pouquinho, fizemos uma pequena introdução lá quando a gente falou da Idade da Pedra e agora nós iremos vê-la, ok? Vamos avançar então um cadinho. Aqui, pessoal, eu trouxe as principais características da Mesopotâmia, porque a Mesopotâmia foi uma região onde viveram vários povos da Idade Antiga. Não foi só um povo, mas viveram vários povos da Idade Antiga. Então, a palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios. Por que terra entre rios? Porque ela é cortada por dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates, certo? Olha só, pessoal, aí no mapinha, tá aí o Eufrates aparecendo do lado esquerdo, o Tigres aparecendo do lado direito, são os dois rios que cortam a Mesopotâmia. Por isso ela é chamada de terra entre rios, porque os povos que se desenvolveram nessa região se desenvolveram entre esses dois rios. Aí, pessoal, a gente pode ver também alguns povos que fizeram parte, dessa região mesopotâmica. Os povos mesopotâmicos foram compostos pelos sumérios, acádios, babilônicos, assírios, caldeus e os amoritas. A maioria desses povos, ou todos esses povos, a gente encontra falando deles no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Cristã, certo? Então, se vocês forem pegar a Bíblia cristã, vocês vão encontrar muitos desses povos. E a religião de todos esses povos que viveram ali nessa região da Mesopotâmica era politeísta. Isso quer dizer o quê? Que eles acreditavam em vários deuses, certo, pessoal? Então eles vão adorar a vários deuses diferentes dentro da Mesopotâmia. E preste atenção nessa informação, porque a maior parte dos povos que veremos ao longo desse ano, durante a Idade Antiga, são povos politeístas, que servem a vários deuses. O povo que serve a um Deus só é chamado de monoteísta. Lembrem da palavra mono. Mono lembra um. Poli lembra vários. Monossílaba. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. Polissílaba, 4 sílabas ou mais. Então, se a gente está falando de monoteísta, a gente lembra de quê? Monossílaba. Então, monoteísta é um Deus. Se a gente está falando de politeísta, a gente lembra de polissílaba. É o quê? 4 deuses ou mais deuses. Sempre muito mais deuses. Muito mais que 4, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei algumas características dos povos mesopotâmicos. Então, vou começar pelo primeiro, que são os sumérios. Os sumérios eles foram responsáveis por desenvolver a escrita
cuneiforme, a primeira escrita do mundo. Olha só, pessoal, como que era a primeira escrita do mundo. Ela era vários tracinhos, vários risquinhos. Não era num papel que se escrevia. Eles escreviam num pedaço de barro, numa tabuinha. E é chamada de cuneiforme por quê? Porque essa tabuinha, esse tablete de barro tem um formato de cunha, porque eles usavam uma pazinha, né, de metal fina para escrever. Era uma cunha que eles usavam para fazer esses desenhos dentro do barro, em cima do barro. Por isso que a primeira escrita do mundo é chamada de cuneiforme. E o objetivo dela era controlar informações a respeito do comércio, a respeito da política da região, certo? Então, principalmente a respeito do comércio e da política. Para isso que a escrita foi criada, para registrar assuntos econômicos e políticos. Aí outra característica aí dos sumérios, e não só dos sumérios, mas dos acádios também, eles viviam em cidades-estado, e o templo dessas cidades eram chamados de zigurates. Então, primeiro deixa eu explicar para vocês o que é cidade-estado. Cidade-estado são cidades independentes. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar Itaboraí. Itaboraí é uma cidade, é um município. Cachoeiras de Macacu é outro município. Eles estão dentro do Brasil. O Brasil é o país, correto? Mas vamos dizer que o Brasil deixasse de ser um país e que cada cidade agora ela viraria o seu próprio país, teria o seu próprio governante com suas próprias regras, com suas próprias leis, cada um diferente do outro. Então, as pessoas iriam deixar de ser brasileiras? Não. Podia não ter um líder para o Brasil inteiro, mas elas não iam deixar de ser brasileiras. Mas elas deveriam obedecer à lei, às regras da cidade onde ela estava vivendo. Então, a cidade-estado é quando se tem uma cidade que ela tem o seu próprio governante, o seu próprio comércio, as suas próprias leis. Ela se manda, é uma cidade que ela se manda e ela não está ligada a uma outra cidade diretamente. Por exemplo, Itaboraí e Cachoeiras, se virassem cidade-estado, elas não estariam mais dentro do estado do Rio de Janeiro, não iriam se ver mais como unidas no sentido de brasileiro, não. Itaboriense ia ser itaboriense, cachoeirense ia ser cachoeirense, certo? Eles iriam viver diferentes um do outro. Eu acho que deu para entender. Se não deu, depois vocês me perguntem. E os zigurates, pessoal? Os zigurates é essa imagem aí, esse monumento. Os zigurates, eles eram grandes templos. Na verdade, um formato ali meio retangular, mas alguns chamam até de grandes pirâmides, que tinham essa escadaria enorme. Essa parte que está aparecendo ali do lado de fora são escadas gigantes que existem dentro desses zigurates. Os zigurates, eles existem até hoje, os vestígios deles, né? Os arqueólogos conseguiram preservá-los. Então, pessoal, esses daí eram os templos. E os povos ali da Mesopotâmia, tanto os sumérios quanto os acádios, eles acreditavam que os deuses eles viviam dentro desses templos. Então, os zigurates eles eram a moradia dos deuses. E cada cidade-estado tinha o seu deus principal. Apesar dela ser politeísta, ela tinha o seu deus principal.
Podia-se adorar vários deuses, mas tinha um Deus que era o Deus daquela cidade. Aí vamos dizer que uma cidade-estado entrasse em guerra com a outra. A cidade-estado que vencesse ia obrigar a cidade-estado derrotada a servir ao seu Deus também. Então, o Deus que era o principal daquela cidade-estado derrotada, ele vai deixar de ser o principal, vai perder aquele zigurate, e agora quem vai habitar naquele zigurate é o Deus da cidade-estado vencedora. Ah, professor, mas então quer dizer que a cidade-estado que foi derrotada, ela não vai mais poder servir ao seu Deus? Não. Ela vai poder servir ao seu Deus. Afinal de contas, eles não eram politeístas. Eles não poderiam servir a vários deuses? Poderiam. Mas o principal Deus agora da cidade derrotada vai ser o mesmo Deus da cidade-estado vencedora. Então, quem vai morar naquele zigurate agora da cidade-estado perdedora é o Deus da cidade-estado vencedora, certo? Aí temos uma característica dos amoritas. Os amoritas desenvolveram o Código de Hammurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis do mundo. Isso ocorreu durante o primeiro Império Babilônico. Então, pessoal, aí está o Código de Hammurabi. Esse código é muito importante porque ele foi um dos primeiros a serem desenvolvido, um dos primeiros códigos de leis, ou seja, regras que as pessoas deveriam seguir. E esse código ele é muito forte. Ele fala a questão do olho por olho e dente por dente. É o que chamam de lei de talião. O que é a lei de talião? É o olho por olho, dente por dente. Quer dizer o quê? Se a pessoa arrancar o meu olho, eu tenho o direito de arrancar o olho dela. Se ela arrancar o meu dente, eu posso arrancar o dente dela também fora. Porém, apesar de ter todo esse rigor e aparentemente parecer justa, as leis que estavam dentro do Código de Hammurabi, elas não eram justas. Elas favoreciam aos nobres que viviam ali na sociedade amorita. Então, os nobres eles eram favorecidos, os camponeses eles sofriam. Um exemplo são de leis que, vou falar aqui mais ou menos. Se um construtor ele construísse uma casa e essa casa fosse derrubada, essa casa caísse, esse homem ele deveria ser morto. Caso matasse o filho da pessoa que construiu a casa, o filho do construtor deveria ser morto também, para compensar a perda do dono da casa. Agora, se uma pessoa rica ela cometesse algum crime, essa pessoa ela deveria pagar uma indenização para a família ofendida. Quer dizer, o pobre podia pagar com a vida, poderia morrer, mas a pessoa rica ela poderia pagar apenas uma indenização, pagaria uma taxa de ouro, de prata ali e estaria livre do castigo. Então isso prova que essa lei não era uma lei justa, era uma lei que favorecia aos nobres. Agora, pessoal, chegamos aos assírios. Os assírios eles eram grandes guerreiros e ficaram famosos por sua crueldade para com seus inimigos. Esses assírios, pessoal, eles eram tão cruéis, que eles iam para a guerra com vontade, com prazer de torturar as pessoas. Eles não queriam apenas conquistar os povos inimigos, mas queriam fazer esses povos inimigos sofrer. Depois de conquistados os povos inimigos, os assírios eles cortavam as orelhas das pessoas, pedaços dos dedos, nariz. Eles faziam atrocidades com as pessoas derrotadas, com os povos derrotados. Mas não deixavam de ser excelentes guerreiros. Já os caldeus fizeram parte do segundo Império Babilônico.
O rei mais famoso desses caldeus foi Nabucodonosor II, que é o rei que aparece na Bíblia, no livro de Daniel, que é o rei que apareceu na novela da Record, O Rico e o Lázaro, entendeu? Esse é o rei Nabucodonosor II, e ele foi responsável por levar judeus como escravos para a Babilônia. É o que mostra nessa novela, né? A novela passou até recentemente, agora há pouco, né? Durante esse período que a gente está vivendo, ela estava passando. E ela mostrou muito disso. O povo hebreu sendo levado como escravo para a Babilônia. Lembrando, o povo hebreu ele era judeu, ele era monoteísta, enquanto os babilônios eles eram politeístas. Imagina o conflito existente entre esses dois povos quando eles foram viver juntos. Mas os babilônios eles não se importaram tanto, porque como eles eram politeístas, para eles era só mais um deus que estava sendo adorado ali no meio deles, certo? Aí está, pessoal, a figura do rei Nabucodonosor II. Olha só, reparem, se vocês voltarem um pouquinho mais atrás, que as características, os traços de desenho, até mesmo os traços físicos, são parecidos com o dos assírios. Olha só, a barba, o cabelo, como são feitos, né, e até ornamentados, são muito parecidos com os dos assírios. Isso é uma característica, né, que se fica presente nas esculturas, nos desenhos dos povos babilônicos, dos povos da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, certo? No reinado de Nabucodonosor II, pessoal, além dele ter escravizado os judeus, ele é marcado pela construção dos jardins suspensos da Babilônia. Esse jardim ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha só, pessoal, essa é uma representação dos jardins suspensos da Babilônia. Olha só como ele era bonito no imaginário, fazendo até parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Lembrando, o que são as 7 maravilhas do mundo antigo? São 7 construções que não existem mais, que foram importantes, imponentes no passado e que não existem mais na sua plenitude hoje em dia. A única maravilha dessas 7 do mundo antigo que ainda existe fisicamente são as pirâmides do Egito. O restante delas não se tem vestígios. Por exemplo, desses jardins suspensos da Babilônia, os arqueólogos nunca encontraram vestígios dele ali na região da Mesopotâmia. Porém, existem registros anotados, né? São as fontes materiais, as fontes escritas que mostram que existia esse jardim. Certo, pessoal? Então, sobre os babilônios, a gente tem a falar esse pequeno resumo dessa pequena aula. E então eu fico por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.